Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezados fiéis, prezadas famílias que estão rezando conosco, nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus e nos acompanhando também pelos nossos canais na internet. Hoje celebramos a festa de Pentecostes. É muito significativo, para todos nós, na manhã desse domingo de Pentecostes, nós nos colocarmos dentro do cenáculo, porque a Escritura nos diz que foi por volta das 9 horas da manhã, e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo na companhia de Nossa Senhora, obedecendo a ordem de nosso Senhor que eles aguardassem em oração a vinda do Espírito Santo. Por isso nós ficamos de joelhos, invocando com a igreja o Divino Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha também sobre cada um de nós, renove o nosso coração, renove a nossa vida. O Espírito Santo que nesse dia de Pentecostes foi simbolizado por essas pequenas línguas de fogo que pousaram sobre os apóstolos. O Espírito Santo que é representado também como uma pombinha branca, como aqui está representado no altar. O Espírito Santo que traz a paz aos nossos corações, às nossas vidas. O Espírito Santo que com o fogo que arde no nosso coração, diminui o ardor da concupiscência, purifica o nosso coração dos vícios, fortalece a cada um de nós, aquece, abrasa o nosso coração no amor de Deus. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, nosso Senhor dizer: aquele que me ama, guarda a minha palavra, guarda as minhas palavras. Nós viremos a Ele, nele nós faremos morada. Os apóstolos então reunidos e de repente um vento impetuoso que circundou aquela casa onde eles estavam. E aquele vento no entorno daquela casa chamou a atenção de uma multidão que estava em Jerusalém para celebrar também a festa de Pentecostes do rito judaico, não a vinda do Espírito Santo, mas providencialmente pessoas de diversas regiões, judeus de várias partes do mundo, que ali estavam ainda celebrando as festividades, cumprindo os preceitos judaicos. E foi providencial, não só para que percebessem a transformação que acontecia nos apóstolos naquele dia, e quando voltassem para casa, milhares desses já voltaram batizados, convertidos. Por isso que a festa de Pentecostes ali já começa propriamente a difusão do cristianismo pelo mundo inteiro. Aquele vento impetuoso no entorno daquela casa, mas dentro do cenáculo, no silêncio, no recolhimento, algo transformador acontecia. O Espírito Santo que vinha sobre cada um dos apóstolos, ali representados naquelas pequenas línguas de fogo que pousou sobre cada um deles. Tocados pela graça de Deus, fortalecidos pela presença do Espírito Santo em suas almas, encorajados. Agora, de repente, se esclareceu, o Espírito Santo veio para iluminar a consciência, o coração dos apóstolos. E aquilo que Nosso Senhor havia dito aos apóstolos, que eles tinham a missão de evangelizar o mundo inteiro. Não sabiam como começar, não sabiam por onde começar. E se esclarece a consciência naquele momento, se aquecem os corações. E São Pedro reconhece que é o momento de começar a obra da evangelização. Uma multidão que se reuniu diante do cenáculo, dado aquele barulho e aquele vento em torno do cenáculo. E de repente as portas se abrem e os apóstolos ali estão, e São Pedro começa a falar. Começa a falar de maneira muito dura, muito firme. O Espírito Santo que veio para purificar, que vem para santificar, alertando a maldade daquele povo que matou o próprio Cristo, e convidando aquela multidão que batesse no peito e pedisse a Deus o perdão dos seus pecados. E arrependidos dos pecados, reconhecendo o nosso Senhor como o Messias, o Salvador do mundo, e se colocando nessa condição de serem discípulos de nosso Senhor, seriam batizados. E uma multidão foi batizada já naquele dia, no dia de Pentecostes, e começa assim a difusão da igreja. Prezados irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, do amor do Pai pelo Filho, do Filho
pelo Pai. Nós fomos batizados e no dia do nosso batismo recebemos o Espírito Santo. Fomos ungidos com óleo sagrado. A graça de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas almas. Aqueles que já foram confirmados pelo sacramento da Crisma, confirmados e fortalecidos por esse sacramento especial do Espírito Santo, que nos torna propriamente soldados de Cristo. E o Espírito Santo que vem com seus dons sagrados sobre nós. Por isso que nós devemos sempre acreditar no poder transformador da graça de Deus. Devemos sempre ter essa consciência o quanto nós precisamos viver na graça de Deus para termos a presença de Deus dentro de nós. Essa garantia que nosso Senhor deu, ides receber uma força do Espírito Santo que vos fortalecerás e sereis minhas testemunhas. Recebemos o nosso batismo, confirmados em nós pelo sacramento da confirmação ou crisma. Mas quando nós perdemos a graça de Deus pelo pecado mortal, destruímos em nós a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos o quanto antes nos reconciliarmos com Deus, para ter a presença de Deus, ter essa força presente dentro de nós, a ação da graça de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Nós estamos durante as catequeses lembrando isso, Deus é um só, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As obras externas de Deus nós fazemos uma atribuição, a obra da criação a Deus Pai, a obra da redenção a Deus Filho, a obra da santificação ao Deus, o Espírito Santo, mas o mesmo e único Deus. Por isso falamos do Espírito santificador, o Espírito que santifica, santificou os santos em toda a história da igreja e santifica cada um de nós. É preciso, prezados irmãos, nós invocarmos muitas vezes o Divino Espírito Santo, para que ilumine a nossa inteligência e fortaleça a nossa vontade. Erradamente, muitos ao se referirem ao Espírito Santo, falam apenas de maneira muito florida, o Espírito Santo é o amor que santifica nós, é o amor que deve estar presente no nosso coração, é o amor que nos une, mas é o amor que nos converte, é o amor do Pai e do Filho, mas a expressão da santidade de Deus, a expressão do amor de Deus, e como nosso Senhor colocou, a prova de amor é aquele que dá a vida pela pessoa amada. Se amamos a Deus, se nós procuramos viver esse amor de Deus, é preciso nós estarmos comprometidos com a nossa conversão, comprometidos com o espírito de sacrifício, comprometidos com a renúncia, levando com muita seriedade a nossa vida cristã. É o Espírito que nos santifica, que renova os nossos corações, que transforma as nossas vidas, e não podemos nos esquecer disso. Porque muitos ficam apenas uma coisa algo muito sentimental. E às vezes com gestos, com cerimônias, com coisas para simbolizar o Espírito Santo, para mover apenas os sentimentos, mas sem esse comprometimento com a conversão. Como nós rezamos com a igreja durante toda a novena, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A renovação do nosso coração, a renovação da nossa vida com muita seriedade e responsabilidade. Muitos erradamente, ao invocar o Divino Espírito Santo, ou com uma fé talvez muito frágil, muito superficial na ação do Espírito Santo, querem muitas vezes manifestar por sinais meramente sentimentais, externos, como que alguma coisa precisasse acontecer externamente em nós, expressando no corpo de alguma maneira. Muitos inventam essas histórias, ficam floreando a ação do Espírito Santo, falando, inventando coisas como se fossem línguas estranhas, línguas dos anjos. Não é essa a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu nos apóstolos com o dom das línguas, como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos pregaram, São Pedro em primeiro lugar, pregou na sua própria língua, e ali havia pessoas de diversas regiões, como nós ouvimos na leitura, gente que era da Grécia, que era da Mesopotâmia, e ali mesmo de Jerusalém. Cada um falava a sua própria língua, mas todos ouviam e entendiam o que os apóstolos diziam. Os apóstolos não falavam nenhuma língua estranha, pregavam na sua própria língua, e o Espírito Santo iluminava para que todos pudessem entender,
para que ali já começasse a acontecer a difusão do cristianismo, a difusão da fé católica, por um milagre, por uma ação de Deus, por uma ação do Espírito Santo. Não para simplesmente tocar os sentimentos das pessoas, mas para que realmente conhecessem o Evangelho e quando voltassem para suas casas, já levassem a fé cristã. E muitos voltaram para suas casas já com esse espírito missionário, convertidos, fortalecidos, impulsionados pela ação do Espírito Santo. Sem me estender muito na nossa reflexão nesse dia, eu gostaria de apenas fazer uma pequena meditação, reflexão, sobre essa belíssima sequência da Santa Missa que foi cantada agora há pouco, em que a igreja expressa para nós, em poucas palavras, tudo o que nós devemos pedir que o Espírito Santo realize em nós. Hoje nós renovamos a nossa fé em Deus nosso Senhor, a nossa fé no Espírito Santo. Pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós e renove a nossa vida, transforme os nossos corações. E pedimos com a igreja, com as mesmas intenções, com as mesmas súplicas da igreja. E assim reza a igreja nesse dia. Vinde, Espírito Santo, e do céu enviai um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos bens, vinde, luz dos corações. No mundo imerso nas trevas, o quanto nós precisamos da luz. Todas as vezes que eu celebro o sacramento do batismo, eu sempre gosto de mencionar isso. Nós somos ungidos com o óleo do Santo Crisma na nossa testa, para lembrar a nós que a palavra de Deus deve estar sempre à nossa frente como regra para a nossa vida. E somos ungidos com o óleo do Santo Crisma, exatamente traz esse simbolismo para nós, a presença, a unção do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que deve iluminar os nossos caminhos, iluminar os nossos corações, para nós conhecermos a verdade com clareza. E o Espírito Santo que também nos fortalece para nós querermos seguir esse caminho de luz, iluminado pelo Espírito Santo. Por isso reza a igreja: vinde, Pai dos pobres, doador dos bens, vinde, luz dos corações. Algo que nós tanto precisamos é o consolo de Deus, o conforto de Deus em nossas almas. Consolador supremo, doce hóspede da alma, suave refrigério. Se estamos na graça de Deus, temos a presença do Espírito Santo em nossas almas. Nos trabalhos, sois o repouso, sois alívio no ardor, e nas lágrimas, consolo. Se nós temos tudo isso de Deus, eu sempre faço essa reflexão. Nem a pessoa que mais sofre nesse mundo, nem a pessoa que mais se sente abandonada por tudo e por todos nesse mundo, deve se sentir só. Se essa pessoa tem fé, se ela crê em Deus, se ela crê na ação do Espírito Santo, é exatamente o que reza a igreja nesse dia. Nos trabalhos sois repouso, sois alívio no ardor, e nas lágrimas sois o consolo. Em Deus nós temos tudo, tudo mais. É acessório, é passageiro, em Deus nós temos tudo. Se temos Deus em nossos corações, nós temos tudo. Ó luz beatíssima, enchei até o íntimo os corações dos vossos fiéis. Assim reza, suplica a igreja sobre cada um de nós. Sem a vossa graça, nada existe no homem, nada há de puro. O apóstolo São Paulo chega a dizer que nós não podemos nem pronunciar o nome de Jesus de maneira proveitosa para a vida eterna sem a ação do Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer, nos diz o Senhor. E assim reza a igreja e nos convida à reflexão. Sem a vossa graça, nada existe no homem, nada há de puro. A igreja, elevando a sua prece a Deus, o quanto nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo, nada existe em nós, nada de puro, nada de santificador em nossa vida. E agora nós pedimos que o Espírito Santo nos transforme. Lavai toda mancha, regai toda aridez, sarai toda ferida. Muitas vezes o nosso coração, ferido pelos pecados, frio na fé, no amor de Deus, ferido pelos acontecimentos desse mundo, aquilo que magoa, que angustia, que machuca o nosso coração. Mas se nós temos fé, e se nós hoje rezamos com a igreja, é o Espírito Santo que vem curar os nossos corações,
que vem lavar, que vem purificar, que vem aquecer os nossos corações, que vem nos livrar da frieza, da aridez espiritual, que vem curar as feridas da nossa alma. Abrandai o que é rígido. Jesus muitas vezes dizia para aquele que era o seu povo, que era um povo de cerviz muito dura, de cabeça muito dura, difícil de se modificar. A igreja reza com a Sagrada Escritura, pedindo a Deus que Deus tire de nós o coração de pedra e coloque em nós um coração de carne. E com esse simbolismo, a pedra que não pode se modificar, um coração de carne que possa ser moldável, maleável à ação da graça de Deus. Um coração que possa ser modificado, aberto à graça de Deus e que possa ser transformado, mudado pela ação do Espírito Santo. Os corações endurecidos estão fechados à graça, estão fechados a essa transformação que o Espírito Santo quer realizar em nós. Abrandai o que é rígido, aquecei o que é frígido, encaminhai os desviados. Nosso Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós suplicamos com a Igreja, o Divino Espírito Santo, que coloque no caminho reto, no caminho de nosso Senhor, a todos aqueles que estão desviados do caminho da salvação. Concedei aos fiéis, hoje é a oração de toda a igreja que suplica por nós. Concedei aos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Ali estão representados o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da piedade, o dom do temor de Deus, ali representado nessa imagem do Divino Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós e derrame sobre nós os seus 7 dons sagrados. Concedei aos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-lhes o mérito da virtude, que as virtudes que nós praticamos, que o bem que nós praticamos tenha realmente valor de vida eterna, que seja feito de reta intenção, de bom coração, é o que hoje a igreja suplica por nós. Dai-lhes o mérito da virtude, dai-lhes a salvação final e o gozo perene. Amém. Aleluia. Essa é a oração da igreja, deve ser a nossa oração nesse dia, na festa de Pentecostes. Que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, ilumine a nossa inteligência, fortaleça a nossa vontade e que nós, livremente e com muita generosidade, abramos o nosso coração à ação da graça de Deus, à ação do Espírito Santo. No Divino Espírito Santo, em Deus, nós encontramos tudo, encontramos a nossa salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.